E aí, pessoal, mais um episódio começando e hoje nosso tema é especial de verão. Falaremos sobre alimentação saudável, esporte e saúde mental. Então já sabe, para não perder nada, fiquem ligados porque já estamos no ar. Bem-vindos ao Ponto Cultural, seu ponto de encontro com a cultura de Jacareí e região. Vamos dar início com uma matéria que a Amanda preparou para nós em uma conversa com uma nutricionista. Se liguem só. Fala galera, está começando o primeiríssimo Ponto Cultural de 2026 e para começarmos o ano bem, convidamos Anne, que é nutricionista, para falar sobre bons hábitos e alimentação saudável. Bora lá? Hábitos são ações feitas repetidamente todos os dias, então é importante que a gente tenha boas metas, né, para a gente começar o ano, principalmente praticar atividade física, ter uma boa alimentação, uma boa ingestão de água, qualidade do sono. Então acredito que essas são as principais metas para a gente começar bem o ano, começar tendo bons hábitos assim no dia a dia. E quando uma dieta ela é restritiva, é mais difícil da gente seguir. Então é importante que a gente tenha uma noção que o básico tem que ser bem feito, né? Eu acho que quando é algo muito restritivo, é mais difícil da gente manter em prática. Então precisa ser fácil para que a gente consiga realmente manter na nossa rotina, que seja algo facilitado para a gente não ter essa dificuldade mesmo de seguir. Em relação à alimentação, é importante que você facilite no seu dia a dia, mantendo os seus alimentos pré-prontos, por exemplo, frutas que você já mantenha cortada na geladeira, os alimentos, né, proteínas, carboidratos que você já deixe congelados e no outro dia pré-prontos ou deixar marmitinhas prontas em relação à atividade física, para que seu cérebro não se engane, já facilite esse processo. Deixe a sua roupa já separada, para a ingestão de água, já deixe uma garrafinha do seu lado para que você consiga ingerir mais água. Então acredito que esses pequenos hábitos fazem com que você que facilite o seu processo, né? Tem alguns artigos que falam que a partir de 21 dias que isso se considera um hábito, mas acredito que isso depende de cada pessoa, porque tem pessoas que levam 21 dias, tem pessoas que levam 2 meses, 3 meses, então isso vai da sua meta e sua organização mesmo de vida. Acredito que hábitos, você precisa organizar sua rotina para que seja mais fácil de você seguir mesmo. Adotar bons hábitos é um processo contínuo feito de escolhas diárias e conscientes. Pequenas mudanças, quando mantidas com a constância, têm o poder de transformar a saúde. Então é isso, pessoal. A matéria vai ficando por aqui. E não se esqueçam de começar um ano mais saudável e mais equilibrado. É com você, Raíssa. O autocuidado é essencial e uma alimentação saudável realmente faz toda a diferença. Valeu, Amanda! Agora, para quem tem vontade de praticar uma atividade física diferente, a Sofia foi conhecer mais sobre os esportes de praia. Bora assistir? Com a chegada do verão, vem a criação de novos hábitos para melhorar a nossa saúde. E pensando nisso, o Indica Aí de hoje é para quem quer começar um novo esporte, ainda mais os esportes de praia. Os esportes de areia são modalidades que estão cada vez mais em alta, ainda mais na época do verão. E quem nos conta mais sobre é o Getúlio, professor de beach tênis. Nosso país é um país tropical, então a areia, a gente traz o litoral para Jacareí através das nossas 10 quadras. Então o contato no verão com o esporte de areia, ele é muito maior. E as pessoas no verão querem estar bonitinhas, né? E todo mundo arrumado e condicionado para poder o ano inteiro tá bem. Então, não tenha dúvida que o nosso país, por ser tropical, facilita muito os esportes de areia. A maneira de jogar é bem parecida com o que já estamos acostumados, apenas mudando o básico, o contato com a areia. A primeira coisa que a gente pensa em estar jogando um beach sports é estar com o pé na areia, né? Esse contato com a areia traz uma leveza. Nós temos beach tênis, futevôlei e vôlei de areia. São ministrados por professores conceituados, graduados,
que tem o intuito de trazer os benefícios para os alunos. Eu digo os benefícios porque eles são mentais, físicos e sociais. Então, nossos alunos, além de estar se movimentando, melhorando o seu tônus muscular, fazendo atividade física, estão socialmente integrados, trabalhando com diversas idades, tanto na parte de day use quanto na parte de aula. E as aulas podem ser realizadas por qualquer um que tenha vontade. Afinal, existem vários níveis para se aprender. Nossa demanda ela vai em campeonatos, aulas diversificadas, com níveis diferentes. Nós temos iniciantes, intermediários, avançados, idades diferentes. Nós começamos dos 6 aos 14 pro Kids, que o 14 já está passando para o adolescente, e dos 15 até os 70, 80, até a idade que quiser fazer aula de beach tênis, vôlei e o futevôlei. E não faltam oportunidades para quem quer unir diversão e bem-estar. Só não vai esquecer o protetor solar, viu? As modalidades de areia são a aposta perfeita para quem quer passar o verão aqui em Jacareí. E é isso, de volta pro estúdio. Deu para ver que, além de exercitar o corpo, essas modalidades são super divertidas e acessíveis na região. Fiquem espertos! E para dar continuidade, a Camila conversou com uma psicóloga sobre mudanças de hábitos. Então, sem mais delongas, hora do PCE! E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ponto Cultural Entrevista. Hoje estamos recebendo a psicóloga Luana Nunes para conversarmos sobre mudanças de hábitos e seus desafios. Olá, Luana, muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria de começar perguntando qual que é a definição de um hábito. Obrigada. Vamos entender o que é o hábito, né? O hábito é um comportamento que está na nossa rotina. Então, é uma coisa que a gente repete todos os dias, né? Então, eu tenho o hábito de tomar o café de manhã assim que acordo. Esse é um hábito. Aquilo que a gente faz com repetição. E existe um tempo mínimo para se adquirir um hábito ou não? Tem teorias que falam que a gente, para conquistar um hábito, para adquirir ele, gira em torno ali de 21 dias a 66 dias. Mas quando você faz repetidamente com intenção, você vai pegando aquilo naturalizado para sua experiência também. Então, a gente muda aquilo que a gente primeiro tem que olhar, o que a gente quer mudar, né? E aí observar como que a gente vai fazer isso. Mas a partir do momento que a gente repete, né? E aí, claro que pode ter algumas dificuldades nesse processo, mas a partir do momento que a gente repete, isso vai se tornando um hábito também. Muitas vezes no começo vai ser um pouco mais difícil, você tem que colocar uma intencionalidade, uma energia, porque o que acontece? O nosso cérebro também, ele faz de tudo para economizar energia. Então a gente faz uma coisa mais fácil, né? Então para mim é mais fácil ficar no celular, por exemplo, e aí a gente tem essa economia de energia. E aí se eu quero praticar uma atividade física, como que eu faço, né? Sou sedentária, não pratico, tenho dificuldade, tenho preguiça, como que eu vou fazer isso? Então, às vezes, colocando os micrometas mesmo, deixando a roupa separada, porque aí você faz um jeito do seu cérebro não ainda colocar mais uma coisa, né? Tipo, eu tenho que fazer atividade física, ainda tenho que me preparar para isso. E aí a gente deixa a roupa separada, o tênis separado, para que no outro dia você tenha ali um planejamento mais fácil de executar também. Uhum. E existem outras técnicas que possam facilitar para adquirir uma rotina? Identificar, quando a gente fala de rotina, né, fica muito amplo. E é importante que cada pessoa olhe para sua rotina individualizada também, né? Então, o que cabe na minha rotina? Quais são os distratores? O que vem acontecendo aqui que eu não consigo fazer, ou então que me traz um hábito ruim, que me leva para um lado ruim? Primeiro, identificar, né? O que você olha ali. E depois a gente vai conseguindo, identifiquei que eu preciso tomar mais água. Como que a gente vai fazer? Né? Você pode criar post-it dentro da sua rotina mesmo. Você pode ter um plano do Google Agenda, uma agenda, desde que você visualize ali e você tenha como um compromisso também.
E o recomendado é tentar adquirir um hábito por vez, ou caso alguém queira adquirir mais de um logo de uma vez, isso pode atrapalhar? É relativo. E pode atrapalhar também, porque às vezes, principalmente final de ano, as pessoas criam uma lista, né, uma meta muito grande de eu quero muitas coisas para mudar, e aí você coloca muita meta e uma meta muito grande. Então você sai do sedentarismo e você quer correr 5 quilômetros, que é isso que as pessoas colocam, uma transformação muito grande e muito inalcançável muitas vezes, porque, né, ninguém sai, nenhum bebê que engatinha sai correndo. Então ele precisa aprender a andar, ele precisa se movimentar. E esse é o processo do hábito, né? Então você ir investindo aquele tempo ali. E na virada do ano as pessoas têm o costume de dizer, né? Ano novo, vida nova. Como a psicologia explica esse fenômeno? É o entusiasmo, né? As pessoas se empolgam ali com as metas e elas acabam colocando muitas metas. Mas se a gente olhar aqui simbolicamente existe isso, mas qual que é a passagem? 31/1, né? A mesma coisa a gente colocar 31 de março para 1º de abril. Então, esse depósito, o que muda? Porque às vezes as pessoas pegam essas metas e ficam aqui no início do ano empolgadas com ela, e ao longo do ano você nem lembra o que você colocou, né? O que você intencionalizou e o que você queria. Então acaba que se perde, né, muitas vezes, porque a psicologia vai explicar isso, porque as pessoas muitas vezes vão se entusiasmar ali pelo processo, mas depois elas vão se perdendo no processo também. E pode existir também uma ansiedade em querer alcançar essa meta o mais rápido possível, né, e não respeitar o próprio limite, o seu próprio tempo. Exato. Já vem daquela lista muito grande, as metas inalcançáveis, e esquecem dos processos, dos micropassos mesmo. Porque muitas vezes as pessoas não querem começar do começo, elas querem começar grande, né? Então, à medida que a gente vai fazendo aos pouquinhos, quando eu comecei a correr, eu não corria 1 minuto, eu não corria 2. Depois eu consegui 15, depois eu consegui 20. Mas não adianta eu querer correr 2 horas se eu não conseguir correr 1. Então, vem desse processo mesmo de ser gradativo. E por que é tão difícil abandonar um hábito ruim, mesmo sabendo que ele faz mal? Principalmente porque existe zona de conforto. E aquilo que a psicologia explica, que o nosso cérebro ele economiza energia. Então ele sempre vai para o lado mais fácil. E a gente precisa de novas conexões neurais. É como se o nosso cérebro fosse um músculo e a gente precisasse fortalecer ele. Já viu as pessoas quando quebravam um braço, colocavam o gesso? Quando tirava o gesso, aquele membro estava um pouco mais murchinho, mais meio que atrofiado. Com o cérebro é a mesma coisa. Não no sentido físico, mas no sentido de rigidez. É como se a gente estivesse colocando um gesso dentro desse músculo. Então, por que é difícil? Porque sempre vem os pensamentos, às vezes, de eu não consigo, eu não posso. Procurar as dificuldades, às vezes, é muito mais rápido do que você identificar ali a solução. Então, por que é difícil? Porque as pessoas se apegam a tomar o café de manhã. Vamos supor que a pessoa queira tirar o café preto e substituir por água. E aí ela vai ficar, eu não consigo, eu vou ter dor de cabeça, eu fico estressada, eu não vivo sem meu café da manhã. E aí, por que é difícil? Porque seu corpo está acostumado. Mas a gente pode, sim, ir reduzindo, por exemplo, tem gente que toma até o baldinho do café, umas 200 ml. Vou tirar de 200 ml para uma água, para um copo de água, para o mesmo 200 de um copo de água, às vezes para a pessoa é uma meta muito difícil. Então o que a gente pode fazer? Aquela coisa de micrometas. Vai reduzindo a dose. Chega de 200 para 180 e vai diminuindo até você conseguir substituir. Mas é entender que a mente mente também muitas vezes. E a gente precisa comandar esse pensamento. A gente precisa ter a ação de tentar, de iniciar, de fazer.
E mais cedo a gente falou, né, sobre telas, uso do celular. Como psicóloga, você percebe que esse aumento de uso de telas vem atrapalhando as pessoas a seguirem uma rotina ou não? Sim, no geral as pessoas estão muito mais conectadas, né? E mundialmente já se fala muito sobre isso, né? Sobre o uso das telas e os prejuízos que tem. Então, às vezes a gente está dentro da nossa rotina, dirigindo no celular, lavando louça, enfim, mexendo no celular o tempo inteiro. E o que acontece com muito isso é que a gente está dando estímulo para o cérebro. E o que acontece? Alerta o tempo inteiro. Tem se falado muito também que as pessoas estão dormindo cada vez menos e muito mais conectadas. Já passou de 12 horas diárias de uso de tela. Imagina a gente ficar 12 horas na tela, vendo rede social, aquela coisa muito mais rápida, aquela informação. E se não dormimos bem, e aí entra num ciclo também, dormindo menos tempo, como que você tem ação pro outro dia? Como é que eu vou colocar um outro hábito se eu não consigo nem dormir? E o sono é muito importante. E Luana, como que o contexto que a pessoa está inserida, o ambiente que ela vive, afeta na sua rotina, na vontade de criar hábitos novos? Afeta e afeta muito, né? Então, nós somos seres sociáveis, já começa por aí. Então, o contexto vai falar muito como que você está inserido. É difícil você ter um bom hábito num contexto que as pessoas estão contra aquilo. Então, se você se alimenta bem e você mora num contexto de uma casa, por exemplo, você está fazendo dieta e você tem um filho, seu filho come bolacha recheada, e o seu ponto forte é a bolacha recheada também, você tem aqui uma vontade de comer essa bolacha, como que eu quero muito emagrecer, enfim, quero muito criar um hábito de não comer, como que eu vou fazer? Muitas vezes controlando o ambiente, ou não comprando, né? Então vou ao mercado, não compro. Ou se eu preciso comprar, em caso de família, enfim. Dentro desse contexto, é dificultar esse acesso. Colocar no armário um pouco mais distante, onde que você toda hora não vai ter aquele acesso visual também, para que não tenha aquele estímulo que você vai levar aquilo. Então a gente tem que reduzir o distrator e aumentar o outro comportamento funcional. A gente vai tirar a bolacha e a gente vai substituir por uma fruta, por exemplo. Então a gente precisa controlar isso. É difícil comer a fruta. Vamos se organizar e cortar a fruta, deixar o ambiente, deixar o alimento lavado na geladeira. Então meio que facilitar isso nos pormenores, porque o contexto vai falar sobre a gente, né? Então, uma outra coisa, eu quero começar a ler mais, né? Eu tenho esse hábito de ler, eu gostaria de ler mais. Se conecta com essas pessoas que leem mais. Esteja em ambientes que também vai te levar a um lugar maior, a outro nível, né? Então, até vindo para a rede social, quando que a gente vai consumir o quê? O conhecimento, né? Então, o que eu estou consumindo dentro do celular? E aí a gente vai... Se você tem um ambiente que é disfuncional e você tá dentro daquele contexto, você precisa identificar aquele contexto e falar assim, eu consigo me retirar desse ambiente? Se eu não consigo me retirar desse ambiente, eu preciso viver dentro desse ambiente de uma forma mais organizada daquilo que eu quero. Uhum. Então é possível dizer que para conquistar uma nova conduta, mudar a rotina, é muito mais prático se você fizer isso junto com outras pessoas do que sozinho? Sim. Inclusive os adolescentes, eles se identificam muito com os pares. Observa que o adolescente, às vezes, ele tem um corte de cabelo, os outros todos têm um corte de cabelo. Porque isso é sobre a influência. Então o nosso ambiente vai influenciar. Se eu tenho um ambiente que na minha família, na minha casa, as pessoas ficam acordadas até tarde assistindo TV. E aquilo também, a TV, enfim, é um atentador para mim. Eu preciso me organizar dentro disso, né? Então, ou eu domino, porque a gente tem domínio, a gente consegue, ou me organizo para não participar, ou então eu vou reduzindo, tem uma flexibilidade ali de 1 ou 2 dias eu assisto, mas ir tentando
racionalizar mesmo esse processo. Além de ser começo de ano, né, janeiro e fevereiro também é o período do verão. As estações de ano, o clima, isso afeta a nossa vontade de adquirir uma rotina, de seguir hábitos? Afeta, principalmente pela temperatura climática, né? O tropical ele traz isso, ele traz o movimento socialmente, as pessoas estão mais fora, os barzinhos estão mais cheios, as praias estão mais cheias, né? Então as pessoas tendem a sair mais, a fazer mais. E também aí que o pessoal começa a praticar atividade física, você vê que as academias no começo do ano ficam muito cheias por conta do carnaval, e aí passou o carnaval, as pessoas saem desse hábito, né? Não levam isso pra frente, muitas vezes. E como que a nossa rotina afeta a saúde mental? Existe uma relação de um com o outro? Sim, porque a rotina é aquilo que a gente faz diariamente. Então, é como que você está dentro do seu dia, né? Com intencionalidade, o que você faz. É muito importante como que é a sua rotina. E você respeitar também, porque muitas vezes a gente tem o trabalho ali ou uma demanda. Para mim é muito mais fácil arrumar a casa do que eu ir trabalhar. Muitas vezes, se eu tiver que... eu tenho que fazer aquilo, mas eu adio, né? Vamos supor, eu tenho que criar um relatório. Eu vou adiar um pouquinho. Peraí que o relatório espera. Deixa eu lavar a louça aqui que tá me incomodando mais. E aí a gente vem aqui para essa atividade. E a nossa saída da rotina, então, ela pode afetar a saúde mental de alguma forma negativa? Ou em alguns casos pode ser até saudável? Pode ser saudável também. Pode ser saudável. É como que você se coloca dentro dessa rotina. Você está presente na sua rotina ou sua rotina te engole? Né? Então, se eu tenho um hiperfoco ali no trabalho, se eu deposito toda a minha rotina no trabalho, à noite eu não tenho energia, às vezes, para fazer uma refeição. Às vezes, eu não tenho uma energia para poder descansar. Eu estou exausto, eu não pratico a atividade física, eu não me alimento bem. Então, é como a forma que você vive na sua rotina vai influenciar também. Agora, se eu tenho uma rotina estruturada, e eu sei que o planejamento, o hábito vem muito de um planejamento, de uma organização. Então eu preciso me planejar e me organizar. O que eu vou fazer amanhã? Quais janelas eu tenho? O que eu consigo colocar? O que eu preciso tirar, às vezes, da minha rotina? E, Luana, para finalizar, caso alguém se interesse pelo seu trabalho, existe alguma rede social que as pessoas possam te acompanhar? Alguma forma de contato? Sim, tem meu Instagram, é @luanagnunes.psi, de psicóloga, PSI. Luana, mais uma vez, obrigada pela sua participação, adorei a nossa conversa, de ter matado algumas curiosidades sobre mudanças de hábito, que é um assunto intenso, com bastante informação. Muito obrigada. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, obrigada pelo convite. A nossa conversa chegou ao fim, mas você pode acessá-la novamente no nosso canal do YouTube. Não se esqueçam de compartilhar e nos seguir nas redes sociais em @TV Câmara Jacareí para acompanhar este e outros conteúdos. Eu vou ficando por aqui, obrigado pela sua presença e até a próxima! Conversar sobre saúde mental é indispensável em qualquer época do ano. Parabéns pelo bate-papo enriquecedor, meninas! Com isso, nosso episódio chega ao fim, mas você pode rever este e outros conteúdos nas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada e até a próxima! Nossa, imagina! E eu que edito... Coloca um tapa-olho. Não vale, não. Se a gente usar aqui, ela edita no tiro. Vai estar acabando isso. Aí vai estar pra zoar. Você vai sair do ponto ou você continua no ponto? Eu não sei. Nosso episódio chegou ao fim, mas você pode rever este e outros acessando a...
Os esportes de areia são a aposta perfeita para quem quer passar o calor aqui em Jacareí, o verão. O calor. Então é isso, pessoal. Aproveite hoje para começar. Então é isso, pessoal. O Ponto Cultural vai ficando por aqui. Errado, porque não é ponto cultural essa matéria. Então é isso, pessoal. Esse foi a nossa matéria de hoje. Já errei.